Como é bom podermos estar juntos em mais um culto online. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco neste momento de culto. É uma grande alegria podermos nos reunir nesse 17º domingo após Pentecostes. Por isso acolho a cada ouvinte com as palavras de Romanos, capítulo 12, o versículo 10. E ali nós lemos assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Louvemos a Deus com o hino Amanhecer. Assim renasce a cada manhã a misericórdia de Deus. Descemos hoje as dádivas da vida, novamente de tuas mãos, Senhor. E grato disponho a servir. Vamos cantar, é bom viver e despertar. Calor, fazer brilhar o sol do amor no amanhecer. Nós somos o sal da terra, nós somos fermento na massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça. Vamos cantar. Despertar pra conviver, dar mais calor, fazer brilhar o sol do amor no amanhecer. Nós somos o sal da terra, nós somos fermento na massa, nós somos a luz do mundo, refletindo o sol da graça. Vamos cantar. Amados e amadas, nós nos reunimos aqui nesse culto em nome e na presença do Deus Pai, Criador e soberano sobre todas as coisas, em nome do Deus Filho, nosso Senhor e nosso Salvador, e em nome do Deus Espírito Santo, o nosso santificador. Eu quero te convidar a uma palavra de oração. Oremos. Querido e bondoso Deus, nós queremos te louvar e te agradecer de coração por esta oportunidade especial que nos dás, oportunidade de pararmos por alguns instantes, de ouvirmos a tua palavra, de podermos, Senhor, aprendermos de ti. Fale, Senhor, aos nossos corações, que a tua palavra seja sempre lâmpada para nossos pés e seja luz para o nosso caminho. Tu sabes, ó Pai, o que nós precisamos e nós então nos colocamos em tuas mãos, em o nome de Jesus. Amém. Como preparação para ouvirmos a palavra do Senhor, cantemos junto o hino 619 do livro de canto, Meu Bom Pastor. Meu bom pastor, sabias que me perdi. Meu bom pastor, querias me perto de ti. Buscaste-me, achaste-me, levaste-me, salva o teu
sabias que me perdi. Meu bom pastor, querias-me perto de ti. Buscaste-me, achaste-me, levaste-me, salvou teu lar. Do teu amor, meu bom pastor, jamais poderei afastar. Meu bom pastor, guia, Senhor e Rei. Meu bom pastor, pra sempre ao teu lado estarei. Amado, amada do Senhor, há certas ocasiões em que o silêncio fala muito mais do que palavras. No texto previsto para a pregação deste final de semana, nós queremos aprender com o silêncio dos discípulos de Jesus. E eu te convido a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9, e vamos ler juntos os versos 30 ao 37. E tendo partido dali, passavam pela Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos. De que é que discorris pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Amado, amada do Senhor, o versículo 33 começa dizendo: Tendo eles partido para Cafarnaum. Para compreendermos a mensagem desse texto, é importante a gente saber aonde Jesus e os discípulos estavam. E para isso, basta nós lermos os versículos que antecedem ao nosso texto. No começo do capítulo 9 de Marcos, nos é dito que Jesus havia subido o Monte da Transfiguração. E com ele estavam Pedro, Tiago e João. Os outros 9 apóstolos ficaram lá embaixo, lá no pé do morro, esperando. E lá em cima, Jesus fica reluzente. Ele sofre uma metamorfose e a glória vem sobre ele. Pedro, Tiago e João acham tão boa aquela experiência que eles chegam a Jesus e dizem: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra será para Moisés e a terceira para Elias. Eles falaram essas palavras porque estavam maravilhados e não sabiam o que dizer, ficaram sem palavras. E ao descerem do monte, Jesus fala assim para eles: não contem isso para ninguém, só falem disso depois que eu ressuscitar. Quando eles descem daquela experiência gloriosa, o que tem lá no pé do morro? Um endemoniado. Os discípulos que ficaram no pé do morro tentaram ajudar aquele jovem possesso, mas falharam. Havia uma multidão de pessoas ao redor do jovem e estava lá uma confusão só. Pedro, Tiago e João haviam acabado de ter uma experiência super bacana, uma experiência espiritual lá no alto do morro. E agora no pé do morro,
havia uma baita de uma confusão. Ouvindo o clamor do pai daquele menino, Jesus expulsa aquele demônio. Então, ele chama os discípulos para o lado e explica para eles que aquele tipo de demônio só pode ser expulso com oração e com jejum. E daí nos é dito que Jesus e os discípulos estão indo para Cafarnaum. E eles chegam em Cafarnaum. E quando ele estava em casa, já descansando da caminhada, ele então perguntou para os seus discípulos: pois é, eu vi que vocês estavam conversando entre si, debatendo algo. O que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas os discípulos ficaram calados. Talvez por vergonha ou por peso de consciência, nós não sabemos. Mas eles simplesmente ficaram calados. E por que eles ficaram quietos? Porque no caminho eles haviam discutido sobre qual deles era maior, qual deles era mais importante. Amado, amada do Senhor, Jesus havia acabado de ser transfigurado. Ele havia acabado de expulsar um demônio. E agora eles estavam indo embora e a conversa deles é: quem de nós é o melhor? Quem de nós é o maior? Quem de nós é o mais forte? Amado, amada, Jesus estava indo a caminho de Jerusalém. Ele ia morrer, tinha acabado de ser transfigurado, e os discípulos estavam preocupados para saber quem é o maior. Ao invés de estarem preocupados com o seu mestre, ao invés de estarem dando apoio para ele, queriam saber quem é o maior. Essa era a conversa deles. Eles não falaram nada para Jesus, mas Jesus sabia o que eles haviam falado entre si. E aqui, queridos, mais uma vez fica claro que Jesus conhece o teu e o meu coração. Ele conhece o meu e o teu íntimo. Nós não podemos esconder nada dele. Veja como segue o nosso texto. Nos versos 35 até o verso 37 de Marcos, ali nós lemos o seguinte: Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e a pôs no meio deles. E abraçando-a, disse aos discípulos: aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber, não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Jesus dá uma lição nos seus discípulos, sem xingar, sem se exaltar, sem levantar a voz. Sabe, queridos, nós temos muito que aprender com Jesus. O que mais tem afastado pessoas de nossas comunidades, paróquias, é justamente a nossa insensibilidade. São muitas as pessoas que carregam mágoas da sua comunidade, da sua paróquia, porque um dia erraram. E cá entre nós, queridos, quem de nós já não errou alguma vez? Mas ao invés de serem acolhidos com amor, ao invés de serem ajudados a se reerguerem, foram criticados, foram rebaixados, passaram a serem olhados com o canto do olho ou desprezados. Quando Jesus viu o erro dos seus discípulos, o que ele fez? Jesus não deu uma bronca deles. Jesus não censurou eles por terem feito isso. Jesus não os acusou. Também não passou a tratá-los com indiferença.
mesmo sabendo que eles vinham conversando. Sabe, queridos, quando eu olho para esse evangelho, eu acho a mensagem dele incrível. Nós temos muito que aprender com esse exemplo de Jesus. Por outro lado, apesar dos discípulos não falarem uma só palavra, o silêncio deles falou tudo. Eles sabiam que a preocupação deles não estava correta. Afinal, quanto mais o tempo ia passando, mais eles estavam se aproximando de Jerusalém. Aos poucos, os discípulos vão compreendendo quem Jesus realmente é. Eles sabem que Jesus é o Messias. Poucos dias antes, Pedro havia confessado: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso está lá em Marcos 8, 29, Mateus 16. E sabe, queridos, e na esperança judaica, a esperança de um Messias é a esperança de um rei, de um guerreiro. E os discípulos pensaram: se Jesus é esse rei que nós estávamos esperando, e uma vez que nós fazemos parte do grupo seleto que está caminhando com ele, então assim que ele começar a reinar lá em Jerusalém, nós vamos reinar com ele. Mas quem de nós vai se tornar o ministro da Justiça? Ou o ministro da Fazenda? Quem de nós vai ser o seu braço direito ou o seu braço esquerdo? Quem de nós vai ser o maior? A preocupação dos discípulos é uma preocupação terrena, material. Quem deles é mais importante? Quem deles é mais bacana? A preocupação deles não transcende aquele momento histórico que eles estão passando, não vai além. Eles não estão preocupados com a vida do próximo, com o sofrimento de Jesus, como as coisas vão se encaixar, nem mesmo com aquela experiência extraordinária da transfiguração e a expulsão daquele demônio, mas a preocupação deles é quem entre eles será o maior, quem entre eles será o mais importante. É óbvio, amados, que Jesus ainda estava vivo ao lado deles. Aliás, quando ele passa pelo processo da transfiguração, ele pede a Pedro, Tiago e João que não digam a ninguém o que viram lá até que ele ressuscite. Hoje, nós percebemos que naquela hora, os discípulos de Jesus não entenderam nada do que Jesus estava falando, pois não imaginavam que Jesus ia morrer e 3 dias depois ressuscitar. Mas a ressurreição de Jesus é o momento em que a chave dos discípulos é virada. E quando Jesus ressuscita, eles começam a entender o que Jesus havia falado. Daí eles começam a compreender porque Jesus disse há algum tempo que ele iria destruir o templo e em 3 dias reconstruir. Ele estava falando dele e mais. Jesus não ressuscita igual a Lázaro, porque Lázaro voltou como Lázaro. E Lázaro morreu de novo. Ele foi uma das poucas pessoas que puderam morrer 2 vezes. Queridos, Jesus ressuscita em corpo glorificado. E os discípulos viram isso. Aliás, quando eles estão reunidos e Tomé não tinha acreditado, Jesus aparece no meio deles e diz: Tomé, põe tua mão aqui nas minhas feridas, encosta tua mão aqui no buraco que a lança fez em mim. E quando Tomé encosta em Jesus, ele cai de joelhos e diz: Senhor, Rei meu e Deus meu. Tomé, num ambiente de incredulidade, reconhece a Cristo como Deus. Mas é só na ressurreição que essa chave é virada. É somente após a ressurreição que os discípulos entendem, que o Messias é muito mais do que um rei terreno. Ele é um rei eterno, ele é Deus.
A partir da ressurreição de Jesus, é que eles percebem, queridos, que a morte não é o fim de suas vidas. É por isso que eles perdem completamente o medo da morte e tornam-se testemunhas intrépidas de Jesus. Entendo que para nós é difícil perder um ente querido. Quando perdemos um ente querido, fica dor, fica saudade. Mas assim como os discípulos, nós temos que compreender, amado, amada do Senhor, que a morte não é nada. Ela é nada. E eu digo nada porque nós estaremos para sempre na eternidade com Cristo. Mas naquele momento da história, os discípulos ainda não tinham entendido isso. Por isso a discussão entre eles. Por isso, aquela discussão que eles estavam tendo no caminho era uma discussão na ordem das coisas materiais. E aqui tem um problema, amados. Eu e você estamos no momento pós-ressurreição. A gente não estava lá para ver o Cristo ressurreto, mas nós sabemos disso pela palavra de Deus. Mas as nossas discussões, o que povoa a nossa mente, o que preocupa a nossa vida, ainda está no mesmo campo da preocupação daqueles discípulos. A nossa preocupação é de que nós seremos grandes, relevantes. A nossa preocupação é com a lavoura, é com o cultivo, é com a colheita, é com o dinheiro, é com a carreira, é com a faculdade, é com a pós-graduação. No ambiente profissional, um puxa o tapete do outro para poder crescer. Você percebe, amado, amada? Nossas preocupações ainda estão muito atreladas ao campo da matéria, do espaço físico que nós vivemos. Essa é a nossa preocupação. Quem é maior? Quem é melhor? Quem é mais importante? Minha preocupação é minha aposentadoria, é meu carro, é a faculdade dos filhos, é minha casa própria, é a minha vida. As nossas preocupações ainda giram em torno de nós mesmos. Nós ainda somos o centro das nossas preocupações, anseios, desejos, sonhos. Tudo está girando em torno da gente. Apesar da ressurreição ter mostrado para nós a nossa verdadeira esperança, a realidade espiritual eterna, nós ainda estamos atrelados a uma sistemática desse mundo. A gente ainda está competindo e às vezes, queridos, a gente está competindo até mesmo dentro da igreja, onde um quer ser mais do que o outro. Isso não é loucura, amados? O mais incrível é que ao olharmos o texto, nós vemos que Jesus apenas pergunta sobre o que é que vocês estão conversando mesmo. E os discípulos não falam nada. E é daí que Jesus, com suas palavras, mostra para os discípulos e também para nós quem é maior no reino de Deus. Ele diz: quem quer ser o maior tem que ser o menor. Quem quer ser o primeiro tem que ser o último. O evangelista Marcos percebe que Jesus está invertendo a lógica e deixa isso registrado para nós, queridos. Jesus pega uma criança no colo, diz Marcos, e ele diz: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao Pai que me enviou. Por que Jesus pega uma criança naquele contexto, naquele momento histórico? Porque naquela época, uma criança e uma mulher não tinham nem vez e nem voz. É por isso que Deus fala tanto a respeito do órfão e da viúva. É por isso que Jesus vai mudando essa ótica na cabeça dos seus discípulos, enquanto ainda estão andando com ele. E Jesus faz isso dando espaço para a mulher, faz isso conversando em público com a mulher, perdoando a mulher que estava sendo acusada e assim por diante. O ministério de Jesus, queridos,
vem para valorizar a mulher. Então, quando ele pega a criança, ele está invertendo os valores daqueles discípulos e está mostrando que aquela criança, a quem ninguém dá valor, que ela tem valor. Amados e amadas, assim como Jesus mudou a ótica dos seus discípulos, Ele também quer mudar a tua e a minha ótica, para que nós hoje, nesse momento da história em que vivemos, consigamos olhar para o nosso entorno, não com os olhos que a sociedade coloca em nós, mas com os olhos do cristianismo. A sociedade quer ajustar o nosso olhar, a nossa perspectiva, para que a gente não coloque o reino de Deus em primeiro lugar, para que a gente ache pesado o trabalho da igreja, para que a gente fale mal da igreja e assim não motive outros a se congregarem e assim conhecerem a Cristo e terem uma experiência de vida com Ele. Queridos, o texto dessa manhã quer mudar a nossa ótica para que possamos olhar para a nossa volta e para nós mesmos com o olhar de Cristo. E para que possamos entender o que isso significa, Jesus não inverte essa ótica só no discurso, Ele inverte essa ótica com a sua própria vida. Quem era esse Jesus que estava lá com os discípulos? Se você pudesse resumir Jesus em uma só palavra, qual você usaria? Pense. Já pensou? Eu creio que a melhor palavra que descreve Jesus é Deus. Jesus é Deus. Você poderia dizer, pastor, mas Deus é o Criador dos céus e da terra, Deus é eterno, Ele não existe, Ele é, mas Jesus nasceu da Virgem Maria. É verdade. Jesus nasceu da Virgem Maria, mas em João capítulo 1, verso 1 a 14, nos é dito que Jesus já estava lá no começo do mundo com o Pai e com o Espírito, criando esse mundo e tudo que nele há. E daí acontece algo incrível. Esse Deus eterno, Ele entra no nosso tempo e no nosso espaço, e Ele se torna homem. Esse Deus que é eterno, Ele se torna uma criança frágil, nos braços de uma adolescente hebreia. Esse Deus onipotente, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, agora é um ser humano frágil, dependente dos braços de uma adolescente. Ele vem a este mundo para pagar o preço do pecado, Ele vem a este mundo para ser teu e meu Senhor e Salvador. E qual é o exemplo que Jesus usa para dizer aos discípulos que o maior tem que ser o menor? É Ele mesmo. Ele, sendo Deus, se tornou homem. O maior se fez menor. E não satisfeito em ser homem, Ele se fez servo. E como servo, Ele se entrega à morte na cruz por amor a nós. Por amor de nós, esse Jesus que está andando com os seus discípulos, sabendo do momento crucial na vida deles, não dá uma bronca nos discípulos porque eles estão discutindo uma bobagem, mas Ele explica com a sua própria vida o que é ser o primeiro e abandonar tudo para ser o último. Paulo vai dizer aos Filipenses que Jesus se esvaziou da sua glória. Ele se encarnou para ser alguém como a gente. Ele é o maior exemplo para nós. Amados, amadas, os discípulos discutiam entre si sobre quem era o maior e quando questionados por Jesus sobre o que conversavam, se calaram. Sabe, amados, Cristo conhece aquilo que nos angustia. Ele sabe o que nós temos dúvida. Ele conhece todo o nosso ser. Ser seu discípulo significa compartilhar tudo com Ele, tudo o que somos, e aprender as respostas sob a ótica do olhar de Jesus.
Não insista em decidir sozinho sobre a tua vida. Não procure solução sem direção. Jesus quer aproximar a nossa vida do nosso Criador e ressignificar tudo aquilo que nós somos. No mundo sempre haverá disputas, mas que entre nós haja serviço. Que sejamos unidos no trabalho para que o reino de Deus cresça. Que sejamos humildes servos uns dos outros. Que tenhamos a clareza de que dependemos de Deus. Que reconheçamos continuamente que se há alguém maior entre nós, este alguém é Cristo. Amém. Convido PPHM Daniel para orar conosco. Queridos, feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Pai. Senhor Deus, Todo-Poderoso, te damos graças pela Tua presença em nossas vidas. Te damos graças, ó Pai, por essa Tua palavra que Tu nos trouxeste por meio do pastor Volmar, palavra que desafia a nossa mente, o nosso coração a pensar o que nós queremos de fato com o Teu reino. Nós queremos viver uma vida agradável a Ti ou queremos buscar um posto melhor, um cargo melhor, buscar visibilidade na frente dos outros? Essa palavra nos desafia a viver em humildade, assim como Teu Filho também viveu, Senhor. Nós sabemos que o nosso coração luta contra isso, por conta do pecado. E por isso pedimos que o Teu Espírito Santo trabalhe na nossa vida, Pai. Tire todo orgulho, arrogância e coloque em nós o mesmo Espírito que estava no Teu Filho. Um Espírito de humildade, que abre mão de todo o poder e glória para servir a Ti. Queremos ser como o Teu Filho, Senhor. Age nas nossas vidas para que assim sejamos. Assim, Pai, também nós queremos colocar esta igreja em Tuas mãos, para que cada membro tenha essa mesma vontade de Te servir, de ser um servo fiel a Ti. Colocamos em Tuas mãos também, Pai, as pessoas ao nosso redor que estão sofrendo por conta desta pandemia que ainda não teve o seu fim, as pessoas que se encontram doentes, acamadas, aquelas que também estão passando por depressão ou outras doenças. Senhor, que Tu estejas trazendo cura para a vida de cada uma delas. Que o Teu Espírito Santo também esteja consolando cada pessoa que perdeu um ente querido durante esta pandemia. Esteja assim renovando a alegria na vida dessas pessoas, ó Pai, mostrando que há esperança para aqueles que creem em Ti. Assim, Senhor, também queremos colocar as nossas vidas nas Tuas mãos. Guia-nos de acordo com a Tua vontade. E tudo mais, o que nós temos para pedir, bem como para Te agradecer, nós incluímos na oração que o Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Passo a palavra ao pastor Volmar. Amados e amadas, sigamos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e servamos a Ele com alegria. Finalizamos ouvindo o hino Tua Vontade. Fazer Tua vontade, seguir Tuas pegadas, é o pão de cada dia para nós. Servir
servir em tua mesa, saber lavar os pés, cantando de alegria a ti, Senhor. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer tua vontade. Buscar em tua presença sustento para a alma, vivendo cada dia aos teus pés, bebendo da palavra que torna a morte em vida e dá-nos alegria para servir. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade,